Olá pessoal, eu sou Leandro Brenner. Estamos aqui novamente, hoje na última semana de maio, Mês de maio, mês que comemoramos o mês das mães, mas principalmente mês de Mãe Santíssima, onde ela e suas legionárias estão mais próximas de nós. E hoje vamos falar de um personagem religioso muito diversificado, um personagem que gera muita polêmica em todos os ciclos religiosos, Estamos falando de Judas Iscariotes. Sim, aquele que um dia traiu Jesus, aquele que por tanto amá-lo, aquele que por considerá-lo tão forte, tão poderoso, achou que ele um dia poderia encarar as forças romanas, as forças judias da época, sendo que em nenhum momento Jesus pregou o combate, Jesus pregava apenas o amor, a caridade e o perdão. O que aconteceu, todos sabemos, A Bíblia nos conta que Judas vendeu a Cristo por uma pequena quantidade de moedas e nesse momento ele acreditava que Cristo se revelaria como um grande guerreiro, como um poderoso mestre de guerra que enfrentaria os romanos, que enfrentaria os judeus da época que o condenavam. Mas não, Cristo se deixou levar e fez todo aquele sacrifício que a Bíblia nos conta e que já vimos em tantas oportunidades. E depois disso, Judas não aguentou. Ele se pendurou no galho de um carvalho e se suicidou, se enforcou. E aí nós vamos relembrar de Maria, Mãe Santíssima. Já no plano espiritual, já desencarnada, um dia ela vai ao encontro de Judas. Judas estava num estado terrível. Judas já havia sido visitado por sua mãe, que o abandonou, que o condenou. Judas era condenado por todos, pois a dor, o sofrimento do suicídio, ele é eterno. Ele marca eternamente, como se a pessoa vivesse a cada segundo o momento em que se suicida. Então, Mãe Santíssima, com seu amor maior do que tudo, com sua força soberana, com seu poder inigualável, consegue resgatar Judas Iscariotes do Vale dos Suicidas. E com ele programa uma série de reencarnações, uma série de missões para que ele possa realmente não apenas pagar pelo que fez, mas sim redimir sua alma. E nós vamos falar também da reencarnação mais importante de Judas Iscariotes. Estamos falando do século XIV, quando estávamos vivendo a Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra, onde a Inglaterra já estava praticamente dominando toda a França, já não tinha mais resquício de esperança para os franceses. Aí nasce quem? Nasce Joana d'Arc. E com seus 18 anos de idade, ela entra no exército e ela, guiada pelos anjos, porque ela dizia que ouvia as vozes dos anjos, e ela então conseguia fortalecer os soldados franceses, conseguia fazer com que eles passassem a ter coragem e esperança, e sob o comando dela eles conseguiram derrubar 6 fortalezas inglesas que já dominavam dentro do território francês e livrou a França de uma ocupação praticamente iminente. Sim, Joana d'Arc era a reencarnação de Judas Iscariotes. E o que aconteceu com ela? Quando os franceses não mais precisavam dela, pois a França já estava livre, aí começou aquela guerra de empurra-empurra, A igreja jogava para o Estado jogava para a igreja, um jogava para o outro. Ela que declamava todos os salmos abertamente, ela que tudo que mais queria era poder se confessar diante de um padre, diante de um bispo, só que o que acontecia? Ela queria vestir roupas masculinas, porque ela se considerava um soldado. Então, a política, o rei francês, que aprendeu, no caso, jogava roupas masculinas para ela, para dizer que ela era uma herege, para dizer que ela era alguém endiabrado. E aí a igreja julgava, via que não havia nada de errado e tentava devolver para o Estado. Enfim, no final das contas, todos sabemos que Joana d'Arc foi
queimada viva pela Inquisição. Inquisição essa que não podia derramar sangue, né? Eles só podiam matar com fogo. E que durou até século XVIII, hein? Essa barbárie ela permaneceu por muito tempo no nosso planeta. Ainda hoje acredito que deve ter gente lá na Cidade de Ouro que deve ter saudades dessa época. Não duvido nada não, viu pessoal? Mas enfim, isso não vem ao caso. O que vem ao caso é entendermos que o amor maior de Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, foi trazendo oportunidades ao espírito de Judas. E, claramente, em sua encarnação como Joana d'Arc, ele quitou todos os débitos, esta alma, este espírito, quitou tudo que devia, não a nós, não a ninguém, mas a ele próprio, a sua essência, ao seu espírito, ao seu ser. Hoje vamos ficar por aqui, tá pessoal? Espero que tenham gostado. Quem curtiu, clica lá no joinha, compartilha com os amigos, dá uma força pro nosso canal e não se esqueçam do nosso livro, 7 Luas, Dinâmicas do Equilíbrio, volume 1. Tá por aí, basta vocês procurarem nas grandes lojas de internet que vão encontrá-lo. Muito obrigado, um enorme beijo no coração de cada um de vocês.